Pronto, voltando. Função polinomial do segundo grau. A gente conhece essa função por vários nomes. Função quadrática, função do segundo grau, certo? Ela é uma função que o domínio dela e o contradomínio vai estar presente dentro dos conjuntos dos reais. E ela tem como lei de formação f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c dentro do conjunto dos reais e com a diferente de zero. Aí vocês podem perguntar, b e c podem ser zero? Sim, b e c podem ser zero. O único que não pode ser zero é a. Por quê? Porque vejam só, vocês concordam comigo que quando eu digo ax ao quadrado, eu estou fazendo uma multiplicação de a vezes o x ao quadrado, certo? Se o meu a é zero, se eu estou multiplicando zero por x ao quadrado, eu acabo cancelando esse termo. E o que garante a gente que essa função seja uma função de segundo grau é exatamente esse termo elevado ao 2. Esse x com expoente 2 é o que garante que a gente tem uma função quadrática. Se eu cancelo esse termo, eu deixo de ter uma função quadrática e eu passo a ter uma função do primeiro grau, certo? O A, o B e o C, eles podem ser zero, porque não influenciam se a gente vai ter ou não uma função quadrática. A gente vai continuar tendo. A única coisa que vai estar diferente é que a função vai estar completa ou incompleta, certo? Outras formas de representar a função de segundo grau são por suas formas fatoradas e canônicas, que Bruna vai falar para vocês sobre isso mais para frente. E o gráfico de uma função quadrática, ele é uma parábola. Ok. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de função do segundo grau, né? Como eu disse para vocês, o B e o C, eles podem ser zero. Observa o exemplo aí da penúltima e da última função que eu botei para vocês. Percebam que ela está incompleta, certo? Ok, vamos lá. É muito importante a gente identificar quem é o A, o B e o C na nossa função. Porque aqui eu dei ele para vocês em letras. Só que aqui a gente já passa para a parte dos números, certo? E a gente precisa identificar eles porque eles vão ajudar a gente a resolver questões mais rápido, a visualizar o gráfico, no gráfico a lei de formação, certo? Então, a gente precisa aprender a identificar quem são esses coeficientes. Ó, identificando os coeficientes A, B e C. Como eu disse para vocês, a lei de formação é essa. Observem aí comigo. O A é aquele númerozinho que sempre vai estar junto do termo que tem o expoente 2, certo? O B vai ser aquele númerozinho que vai estar junto da incógnita, só que sem expoente. O C é o chamado termo independente. Ele não vai ter nenhuma incógnita perto dele, certo? Ele vai ser só um número solto, um número sozinho. Vamos lá. Vamos pegar essa primeira função aí que eu botei. F de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Aí vocês podem se perguntar, ok, não tem A nessa função, porque não tem nenhum número na frente do x ao quadrado. Só que, tipo, a gente faz uma multiplicação quando coloca um número na frente de um termo, né? O número que é neutro na multiplicação é um 1. Então, a gente pode escrever qualquer número multiplicando ele por 1, porque não vai alterar nada, porque o 1 é um número neutro na multiplicação. Então, a gente tem um 1 aí na frente do x ao quadrado. Todas as vezes que tiver só x ou menos x, vai ser ou 1 ou menos 1, certo? Aí vejam só, vamos aí evidenciar quem são os números que estão presentes nessa função, que é o 1, o menos 6 e o 5. O A da nossa função vai ser o 1. Por quê? Porque o A é aquele númerozinho que está perto do termo com expoente ao quadrado. O B da nossa função vai ser o menos 6. Por quê? Porque o B é aquele que está junto da incógnita sem expoente. E o C vai ser o 5, porque é o termo independente. Ó, A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 5.
Certo, eu vou continuar agora compartilhando minha tela. Vocês estão vendo? A gente Lavínia, você tá... dá para ver aqui. Só que, tá tudo certinho. Tá, né? Tudo certo? Uhum. Então, vamos lá. Primeiro eu queria falar que teve aula de funções de primeiro grau. Douglas acabou de me confirmar no dia 3 de abril e ele até me mandou a ficha. Então, acho que foi Matheus que falou. Qualquer coisa, você tá no grupo do WhatsApp, ou então no Instagram, no WhatsApp, fala com a gente que eu te mando a ficha, tá bom? De funções de primeiro grau. Tá certo, obrigado. Ok. Como a Lavínia disse, as funções de segundo grau são representadas, né, por parábolas, graficamente. Então, no gráfico, a gente vai se deparar com muitas formas desse tipo, que é a parábola. A parábola tem essas características, né? Então, ela é como se ela decrescesse, chegasse em um ponto e voltasse. Ela vem do infinito, vai para o infinito, sabe? Não tem um começo, um fim, que nem uma linha, que nem uma reta, não tem um começo e um fim, mas ela tem essa cara. E essa parábola, ela tem algumas características, tipo, alguns dos seus pontos têm uns nomes específicos que a gente consegue deduzir eles matematicamente, saber o quanto é matematicamente. Então, vamos conhecer um pouco dela, vamos tentar ter um pouco agora de afinidade com a parábola para saber o que é esses pontos importantes dela, para a gente conseguir estudar muito bem essas funções de segundo grau, né? Então, primeiro, a gente vai falar de concavidade. Concavidade é justamente para onde ela está para dentro, sabe? Então, por exemplo, isso aqui é a concavidade, ok? Dentro dela tá para cima, então ela tá com a concavidade para cima. Essa aqui também, ó, dentro dela tá para cima, então concavidade para cima. Essa aqui tá para baixo, então ela tem a concavidade para baixo. Então, um termo bem importante é a concavidade, é o que é a concavidade da parábola. Saber se ela tá para cima, se ela tá para baixo, é importante para você, a partir de algumas funções, né, a partir das equações algébricas, conseguir visualizar um pouco como é que ela graficamente se comportaria. A gente vai estudar daqui a pouco como é que a gente consegue identificar se a concavidade está para cima ou se a concavidade está para baixo. Outro ponto importante é os vértices. Vértices são justamente esses pontos em que ela muda de direção. Dá para ver aqui, ela está decrescendo, está caindo, né? Aí chega em um ponto que ela começa a crescer de volta. Ou então, ao contrário, estava crescendo, aí chegou em um ponto que ela começa a decrescer de volta. Então, esses pontos que elas mudam de comportamento são chamados de vértices. Então, esse é o vértice dessa, esse é o vértice dessa e esse é o vértice dessa. É como se fosse a pontinha dele. A pontinha das parábolas são os vértices. E eles também são conhecidos como pontos de máximo e pontos de mínimo. Então, quando a gente tem uma concavidade para baixo, o vértice é um ponto de máximo. Faz sentido, né? Porque se a concavidade é para baixo, quer dizer que o máximo que essa função aqui chegou para cima foi no vértice. Então, por isso, ele é conhecido como ponto de máximo. Já as funções com concavidade eu tenho falado para cima aqui, né? Para baixo é ponto de máximo. Concavidade, acho que então, concavidade para cima são conhecidos como pontos de mínimo. O que novamente faz sentido, porque o ponto mais baixo que essa função consegue chegar é esse ponto aqui, o seu vértice, que é conhecido então como ponto de mínimo nesse caso. Porque daqui ela só vai para cima para o infinito. Daqui ela só vai para cima para o infinito. Então ela nunca vai descer. Então esse é o mínimo possível que ela consegue chegar. Então por isso é conhecido como ponto de mínimo. Também para essa e essa aqui do mesmo jeito, só que ao contrário. Ela só vai descer para o infinito. Aqui também ela só vai descer para o infinito. Então quer dizer que o mais alto que ela consegue chegar é nesse vértice, que é seu ponto de máximo. Outros pontos importantes são as intersecções com os eixos. Esse aqui, na verdade, eu esqueci de colocar que esse aqui também é uma intersecção. É vértice e interseção. Então, tem essas interseções com seus eixos.
Os eixos que a gente conhece, né, no gráfico de uma parábola, é os eixos X, que é esse aqui horizontal, e o eixo Y, que é esse eixo vertical. Então, o que acontece? A gente tem as intersecções das funções com o eixo Y e as intersecções das funções com o eixo X. Então, essas são as intersecções com o eixo Y, essas são as intersecções com o eixo X. Agora, o que significa essas intersecções? É importante a gente saber das intersecções, porque vão dar informações muito úteis sobre a parábola. Essas intersecções com o eixo X, o que é o eixo X? A parte do gráfico em que Y é igual a zero. Então, durante todo esse eixo, Y é igual a zero. Então, quando isso acontece, ele tem essas interseções, né, as parábolas, isso aqui também é uma interseção, tem essas interseções, e eles são chamados de raízes. Raízes, então, são essas interseções com o eixo X, ou seja, são os pontos das parábolas em que o y é igual a zero. Então, a raiz dessa parábola é aqui. A raiz dessa parábola é aqui. As raízes dessa parábola são essas duas, porque ela intersecta o eixo X duas vezes. Então, essas são as chamadas raízes. Já as interseções, esse aqui está deslocado, por isso que tinha sumido esse aqui, ele está deslocado. As interseções do eixo Y, vocês vão ver daqui a pouquinho que elas são importantes saber quais são, porque a gente descobre bem, Lavínia não tinha mostrado a forma padrão da função de segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, um dos coeficientes que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele fala muito sobre essas intersecções com o eixo y. Então, é importante saber as intersecções com o eixo y e as intersecções com o eixo x. Agora, a Lavínia vai falar um pouquinho sobre o coeficiente a, que é aquele primeiro, né, que está multiplicando o x ao quadrado. Isso. Vamos lá. Como a Bruna falou para vocês, a concavidade ela pode ser voltada para cima ou voltada para baixo. E olhando uma função, a lei de formação da função, a gente descobre isso, sem precisar fazer o gráfico. Como? Olhando o nosso A. Se o A for positivo, ou seja, maior do que zero, a concavidade vai ser para cima, certo? E se o A for negativo, menor do que zero, a concavidade vai ser voltada para baixo. Eu costumo brincar com uns alunos meus que quando a gente acorda positivo, a gente fica feliz, não é? Então a gente sorri. Ó, o que mais representa um sorriso é a concavidade voltada para cima. Quando a gente acorda negativo, a gente está triste. O que mais representa a tristeza é a concavidade voltada para baixo. Então, assim, essa é uma brincadeirinha para a gente memorizar. O A da gente é que vai definir se a concavidade está para cima ou para baixo. Pode passar, Bruno. Certo. Aí, a minha, né? Uhum. Para confirmar. Então, também tem um coeficiente B, que lembra que a gente tem A multiplicando x ao quadrado, B multiplicando x, e o C, que é o coeficiente constante. Então, B, que é esse termo que está multiplicando o x, só x, não é x ao quadrado, só x, ele também diz muito sobre a parábola, como é que ela vai ser representada. Se o B for maior que zero, o que, que vai acontecer? A parte crescente da parábola vai estar, a partir do ponto que ele corta o eixo y, ela vai estar crescendo, certo? Não importa se ela tem uma concavidade para cima ou se ela tem uma concavidade para baixo. Se o b for maior que zero, dá para ver que nessas duas funções, o b é maior que zero, o b é 2 e o b é 2. Daí, né, continuando, quando o coeficiente é negativo, o que acontece? Depois que ele corta o eixo y, não importa se a concavidade é Um momento, tu vai compartilhar tua tela? Ah, eu tô compartilhando, não é? Meu Deus do céu. Não. Aqui. Tá vendo? Pronto, agora sim.
Então, né? Aí quando o coeficiente é negativo, não importa se a concavidade é para cima ou se é para baixo, depois que corta o eixo y, ele vai estar descendo. Então, a mesma coisa aqui, né? Depois que corta o eixo y, decrescente. E se o coeficiente b é igual a zero, ou seja, se não tem um x aqui, se não tem x na equação de segundo grau, o que acontece? Quer dizer o quê? Quer dizer que o b é zero. Então, se o b é zero, depois que corta o eixo y, quando corta o eixo y, não vai ter inclinação. Quer dizer que ele é reto. Ou seja, quer dizer que o vértice está no eixo y. Então, o vértice está aqui, porque é o único ponto da parábola em que a inclinação dele é assim. Então, ele não está nem crescendo nem decrescendo. Tipo, a gente teria que falar de um lado ou para o outro. Então, é só pensar assim, que o vértice vai estar no eixo y para quando o b é igual a zero. Lavínia? Pronto, e agora o coeficiente C. Como a Bruna tinha falado que o ponto que intercepta o eixo dos y é muito importante, e tem um coeficiente para isso, é o coeficiente C. O coeficiente C é exatamente isso, o ponto em que o gráfico vai tocar no eixo y, ou seja, que ele vai interceptar no eixo y. E por que isso é importante para a gente? Exemplo, supondo que o Enem vai perguntar a você, de acordo com esse gráfico, qual é a lei de formação dessa função? Aí você vai ficar, nossa, como é que eu vou saber? Ó, uma coisa já vai te facilitar. O C da função tu já vai saber. É só tu olhar o ponto em que o gráfico intercepta o eixo y e é o C, certo? Aí aqui, Bruna botou umas fotos do C maior do que zero, que é quando o gráfico vai interceptar na parte de cima do zero, tipo, do zero para cima. O C é menor do que zero, ó, do zero para baixo. E o C igual a zero vai ser ali, na origem do gráfico. Pode passar, Bruno. Aí vejam só. A gente, para descobrir as raízes da função, que Bruno falou que as raízes é onde intercepta o eixo do x, para a gente descobrir quem são esses dois números, a gente precisa usar uma formulazinha. Que formulazinha? Bhaskara. O que seria a Bhaskara? Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, ou seja, b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Aí vocês podem estar se perguntando, por que mais ou menos? Porque vejam só, a função do segundo grau, a função quadrática, ela dá origem a duas raízes, certo? Duas raízes. Para a gente descobrir a primeira, a gente vai usar essa formulazinha com o símbolo de mais. E para a gente descobrir a segunda, a gente vai usar essa formulazinha com o símbolo de menos, certo? E assim a gente consegue descobrir quem são as duas raízes da função, ok? Como eu tinha falado quando eu fui apresentar a Bhaskara, eu falei delta. O que é delta? Delta é esse termozinho que está dentro da raiz. E ele diz muita coisa para a gente. Ele diz... É o próximo slide. Enfim, delta é b ao quadrado menos 4ac. E, como eu falei a vocês, x1 vai ser a formulazinha com o sinal de mais, x2 a formulazinha com o sinal de menos. Pode passar, Bruna. É só um detalhe que eu queria comentar, é que a raiz, ela vai mostrar agora, mas a raiz, né, pode existir, não existir e ter só uma. Então, pode ser uma, zero, uma ou duas raízes. Não é só duas, não é sempre duas, é zero, uma ou duas. E ela vai explicar, a Lavínia vai explicar agora como é que isso acontece. Certo. Ó, como eu disse a vocês, o delta, ele nos diz muita coisa, certo? Se o delta ele for menor do que zero, não existem raízes dentro dos conjuntos dos reais, certo? Não existem. Pode existir no conjunto dos complexos e tal. Isso a Enem não aborda. Dentro dos conjuntos dos reais não existem raízes. Se o delta for maior do que zero, a gente tem duas raízes, ou seja, uma diferente da outra. E se o delta for igual a zero, a gente tem uma raiz só. Vejam só, eu tinha dito que a gente origina duas raízes, por quê? Porque em alguns livros de matemática que vocês possam pegar, vai estar lá escrito assim, duas raízes iguais.
Por isso que eu falo que são duas. Mas é a mesma coisa de uma, porque a gente só marca um ponto no gráfico, certo? Então, delta menor do que zero, não existe raízes dentro dos conjuntos dos reais. Delta maior do que zero, a gente tem duas raízes diferentes. Lembra quando o Bruna mostrou o gráfico lá da parábola que interceptava em 2 pontos no x? Pronto. Ali é quando delta é maior do que zero. E quando delta é igual a zero, é quando o vértice é no eixo X, ou seja, a gente só tem uma raiz, ok? Pode passar, Bruna. Então, gente, agora falando um pouquinho sobre, né, os vértices que a gente tinha visto antes, o que é o vértice, né? Agora a gente vai descobrir como a gente acha esse vértice das parábolas. Então, como é que funciona? A gente tem uma formulazinha pronta para isso, para dizer como é que a gente acha nossos pontos de máximo e nossos pontos de mínimo. Só lembrando que pontos de máximo é quando tem concavidade para baixo e pontos de mínimo é quando tem concavidade para cima. E nossos vértices a gente descobre através dessa formulazinha. O x do vértice, ou seja, esse aqui, ó, o x, de errado eu colocar assim, o x, ou seja, nesse caso aqui seria o 1, eu descubro através dessa fórmula, onde B e A e delta é tudo daquela fórmula de Bhaskara, né? E os coeficientes da função de segundo grau na forma padrão. Então, o x do vértice, eu conheço ele através de menos B sobre 2A, vai me dar o valor dele. E o y do vértice, que nesse caso aqui seria menos 1, eu descubro ele através dessa fórmula, que é menos delta, que é o mesmo delta que Lavínia trouxe de Bhaskara, dividido por 4A. Então é assim que eu descubro. Agora vamos fazer um exemplozinho para a gente entender como é que a gente vai achar isso. Então, tem essa função aqui, que é menos 5x² mais 20x mais 60. Determine seu vértice. É um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Então, a gente vai trazer... primeiro, vamos responder se é um ponto de máximo ou se é um ponto de mínimo. Então, como a Lavínia tinha mostrado, se o coeficiente A é negativo, ou seja, negativo, triste, desmotivado, então é para baixo. Então, seria para baixo. Se é para baixo a concavidade, quer dizer o quê? Que é um ponto de máximo. Certo? Aí agora, vamos tentar achar os valores desse ponto de máximo. Esse ponto de máximo a gente pode achar através do vértice, né? E o vértice a gente acha o x e o y dele através das formulazinhas que a gente viu. Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. O b dessa função é 20, certo? Mais 20. Dá para ver aqui que esse é o que está multiplicando o x, então esse é o b. O a é menos 5. E o delta é b² menos 4ac. Então, vamos lá. Menos 20. Tá aqui. 2 vezes menos 5. Aqui. Certo? Só substituir. O delta é b² menos 4ac. b², então, é 20² menos 4 vezes menos 5 vezes 60, que é c. Isso dá menos 1.600, porque o delta dá 1.600, mas é menos delta, então dá menos 1.600. Dividido por 4a, 4 vezes menos 5. Então, isso aí no final vai dar pra gente, fazendo essa conta aqui, o x do vértice é 2 e o y do vértice é 80. Então, quer dizer que nosso ponto de máximo está em x igual a 2 e o y está em 80. E assim a gente achou nosso ponto de máximo e também conhecido como nosso vértice. Outras formas de visualizar a função de segundo grau, que é a quadrática, como a Lavínia tinha comentado no começo, é através da forma fatorada. O que significa essa forma fatorada? É simplesmente outro jeito de visualizar essa função.
porque ela pode ser na forma padrão, né, que a gente trabalhou bastante até esse slide, então ax² mais bx mais c, mas também pode ser visualizada através da forma fatorada. Agora vamos estudar um pouquinho como é que ela se apresenta nessa forma fatorada. Ela tem essa cara aqui, ó, sempre. Então, é a A, que é um coeficiente qualquer, então é um número qualquer que depende da função, x, que é a nossa incógnita, menos uma das raízes vezes x menos outra raiz. Então, isso funciona, né, para essas parábolas que ela tem duas raízes, assim a gente consegue colocar ela dessa forma. Então, por exemplo, quando isso acontece o quê? Que quando o f de x, ou seja, o y é zero, esse x1 e esse x2 são os pontos em que a parábola vai bater no eixo x, que é o f de x igual a zero. E a é um coeficiente que se comporta da mesma maneira que o a da forma padrão, ou seja, se ele é positivo, a concavidade é para cima, se ele é negativo, a concavidade é para baixo. Ele se comporta da mesma maneira. E se a gente for fazer o quê? For distribuir, do jeito que a gente viu na aula de fatoração, fazer x vezes x, que dá x ao quadrado, então vai ficar ax ao quadrado. Então, se a gente distribuir, a gente vai descobrir que o nosso a, na forma padrão, é o mesmo a da forma fatorada. Então, vamos ver agora um exemplo. Eu tenho essa função aqui, que ela está na forma fatorada. Vamos visualizar como é o gráfico dela. Então, a gente sabe aqui que o A é 1, né? Porque como o Lavinha tinha mostrado, quando não tem nada e é positivo, então é 1 que está multiplicando. E o nosso X... É por isso que teu celular não carrega. Tu pegou isso no carregador faz tempo. Não, tá não. Quem foi a tua avó? Eu tirei. Foi. Gente, Mas eu tirei agora. é uma aluna que está com o áudio ligado e está tendo conversas externas. Vai, mulher. Tá quente. Tem como aqui, pronto. Só mutei. Ok. Daí, o que acontece, né? A gente já descobriu que é x menos uma raiz, x menos outra raiz. Então, quer dizer que 3 é uma raiz e menos 2 é outra raiz. Por que menos 2? Porque não é menos a raiz? Então, menos 2 vai dar mais 2. E é por isso que está mais 2 aqui. Então, a raiz mesmo é menos 2. E aqui é menos 3, de fato, como a gente já esperava. Então, quer dizer que as raízes estão em 3 e em menos 2. E agora a gente vai tentar descobrir por onde está o vértice. Se a raiz está aqui e aqui, quer dizer que o vértice está bem no meio entre elas. Então, entre menos 2 e 3, o que está no meio é 0,5. Então, isso aqui é 0,5. Então, o x do vértice é 0,5. Agora, a gente vai tentar descobrir o y do vértice. E é bem simples descobrir o y do vértice, porque é só aplicar dentro dessa função. Então, o x é 0,5, porque é o que está entre menos 2 e 3. Então, a gente só, onde tem x, a gente coloca 0,5. Então, f de 0,5, que é o y do vértice, é 0,5 menos 3, 0,5 mais 2. Isso aqui no final vai dar menos 6,5. Então, quer dizer que vai estar por aqui. Então, quer dizer que o vértice está em menos 6,25 e 0,5 aqui. Então, a gente já sabe que ele bate aqui, aqui e o vértice é esse. Então, a gente pode formar mais ou menos como é que vai ser nossa parábola. Dá pelo menos a cara dela. Então, vocês podem também fazer o processo contrário a partir disso, né? Você tem a cara da parábola e consegue descobrir a forma fatorada dela através dessas dicas, né? Sabendo que esse aqui é uma raiz, esse aqui é outra e esse é o coeficiente. E sabendo que pode descobrir o vértice dela, porque o x dele vai ser o que está entre uma raiz e a outra.
Aí agora vamos tentar colocar da forma padrão para a forma fatorada. Então, eu tenho essa função de segundo grau na forma padrão, que eu tenho ax² mais bx mais c, e quero colocar ela na forma fatorada. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar conhecimentos que Lavínia trouxe para a gente. Eu vou achar as raízes e vou ver qual é o a daqui, através dela. Então, por Bhaskara, a gente acha as raízes. Então, a mesma fórmula que Lavínia tinha trazido. Então, a partir dela, eu vou só substituir. O que é B aqui? B é 1. O que é A aqui? A é 2. O que é C aqui? É menos 1. Então, vai ficar menos 1, mais ou menos, raiz de 9 sobre 4. Então, uma raiz é com mais, outra raiz é com menos. A que é com mais vai dar 1 sobre 2. A que é com menos é menos 1. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que as raízes são 1 sobre 2 e menos 1. Ok? Então, a gente descobre que a forma fatorada está com essa cara aqui. Tá A, que a gente não sabe ainda qual é, x menos uma raiz, que é x, 1 menos 1 sobre 2, x menos outra raiz, que como é menos 1, menos com menos dá mais. Aí fica mais 1. Então, não importa se primeiro é essa raiz, depois essa. Tanto faz essa ordem. O que precisa é não se confundir, que é muito fácil de confundir, são os sinais. Então, é sempre menos o que está. Ou seja, se está negativo aqui, quer dizer que a raiz é positiva. Se está positivo aqui, quer dizer que a raiz é negativa. Então, como é que a gente vai descobrir o A? Do mesmo jeito que eu tinha falado para vocês, a gente pode simplesmente distribuir. Então, vamos lá, distribuir. Fica x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, fica só x. Mas a gente não precisa saber o resto. Só precisa saber o x ao quadrado. X ao quadrado vezes a. Então, quer dizer que fica ax ao quadrado mais o resto. Então, percebe que o x ao quadrado está multiplicando a. Aqui também, o x ao quadrado está multiplicando 2. Então, quer dizer que o a é igual a 2. Então, a cara da nossa função de segundo grau na forma fatorada é 2 vezes x menos 1 sobre 2 vezes x mais 1. Ok? E agora a forma canônica, que é que a gente menos conhece, que a gente menos usa, mas é importante vocês saberem que ela existe, certo? Vocês vão usar muito mais a forma padrão, que foi o que Lavínia trouxe. Vocês vão usar muito mais ela. Às vezes vão usar a forma fatorada e quase nunca vão usar a forma canônica. Mas é importante saber que ela existe para poder tirar dicas rápidas dela. Se cai no Enem uma função de segundo grau desse jeito e pede o vértice, você não precisa transformar ela em forma padrão para ir fazer aquele cálculo todo. Não, se ela está na forma canônica, você já tira super rápido. Então, são dicas assim para você olhar e conseguir resolver mais rápido. Mas você não vê muito por aí. Então, a função da segundo grau na forma canônica, ela é visualizada dessa maneira. F de x é igual a, que é uma constante também, x menos h, que é outra constante, ao quadrado mais h. Ok? Mais h não, mais k. Isso foi erro de digitação meu. Mais k. Então, o que a gente vai ver? Vai ver que HK é o vértice da parábola. Então, o que significa? Que esse H e K é o vértice. Então, se aparece uma função nessa carinha aqui e perde qual é o vértice dessa parábola, você só precisa ver qual é o número que está aqui, qual é o número que está aqui. Pronto, feito. Então, o HK é o vértice da parábola. O coeficiente A, do mesmo jeito que as outras formas, ele se comporta, né? Se for positivo, ele é uma concavidade para cima. Negativo, para baixo. Mesmo jeito que o resto. Então, vamos ver um exemplo. A gente trouxe uma função e vamos tentar construir o gráfico dela. Então, ela está na forma canônica, então é menos 2x mais 5 ao quadrado mais 4. Então, já que ela está na forma canônica, a gente já sabe que HK é o vértice dela. Meu Deus, coisa horrorosa. HK é o vértice dela.
Então, qual é o H dela? É o aqui, ó, menos 5. Por que menos 5? Porque não é x menos h? Então, se tá positivo aqui, o h, na verdade, é negativo. Se tá negativo, então o h é positivo. E o k é 4, porque o k é do jeito que ele tá mesmo. Então, tá mais 4. Se tivesse menos 4, seria menos 4. Mas é do jeito que ele tá. Então, o vértice é menos 5, 4. Então, o vértice está por aqui. E o coeficiente A é igual a menos 2, o que diz pra gente que a concavidade é para baixo, porque é um número negativo. Então, é a concavidade para baixo com o vértice aqui. E para conseguir terminar de ter mais ou menos a ideia de como ela se comporta, vamos simplesmente pegar um ponto qualquer. Então, vou pegar o ponto aqui, ó, o menos 4. Onde é que vai estar o y dele? Para conseguir ver como é que ela se comporta. Então, é só onde tem x, eu coloco menos 4. Então, menos 4 fica menos 2 vezes menos 4 mais 5 ao quadrado mais 4, que eu já estava. Então, eu só fiz o quê? Onde tem x, eu botei menos 4. Então, fica menos 2, menos 4 mais 5 dá 1. Menos 2, 1 ao quadrado mais 4. 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1. Então, fica menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 4. Então, dá 2. Então, o y de menos 4 é 2. Então, quer dizer que está por aqui. Certo? Então, tendo 2 pontos, e já sabendo que ela tem concavidade para baixo e ela se comporta da mesma maneira de um lado e para o outro, então aí fica simples de ver mais ou menos como é a cara dela. E do mesmo jeito, vocês podem novamente fazer o caminho inverso. Você pode pegar uma função, uma parábola, e através dela, sabendo o ponto do seu vértice e sabendo outro ponto, descobrir qual é a fórmula dela.